Bom dia, irmãos. Nessa manhã de terça-feira, quero continuar meditando em torno das parábolas proferidas por Jesus dentro da segunda temporada da série As Parábolas Nossas de Cada Dia. Hoje quero comentar a parábola do semeador, parte 2, sob a ótica dos que recebem o Evangelho, dos que recebem a semente. Vou ler o texto de Marcos capítulo 4, versos de 3 a 9, que diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu frutos. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pensar um pouco sobre essa parábola do semeador, sob a ótica de quem recebe a palavra de Deus, de quem recebe o Evangelho. A palavra de Deus, nessa parábola, pode cair em 4 tipos de solos: à beira do caminho, em solo rochoso, entre os espinhos e em boa terra, enfim. Temos aqui 4 tipos de pessoas listadas. Não quero crer assim, pois isso determinaria o resultado da semeadura de antemão. Já saberíamos a quem evangelizar. Faríamos da vida um mero cumprimento de um script, um jogo de cartas marcadas. As pessoas seriam simplesmente o que são, sem poder mudar. Eu quero crer que essa parábola está falando de 4 tipos de respostas à palavra de Deus, de 4 atitudes em relação à palavra de Deus. E eles nos ensinam que a recepção da palavra não depende da qualidade da semente e nem da disposição do semeador, mas das atitudes de cada pessoa que recebe a palavra de Deus. Assim, as pessoas se distribuem em grupos de acordo com suas atitudes, suas respostas diante da palavra de Deus. Há aqueles que se comparam à semente que cai à beira do caminho. Neles, a palavra não vai além da mera escuta, não penetra no solo do coração, nem sequer começa a germinar. São ansiosos, distraídos, indecisos, impacientes, demonstram insensibilidade diante da palavra de Deus, que não querem ouvir de verdade, ou seja, obedecê-la. De fato, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. São pessoas que não percebem na palavra de Deus aquilo que elas estão procurando, isto é, a felicidade, ou, em termos teológicos, a salvação.
Há aqueles ainda que se comparam à semente que cai sobre terreno pedregoso. Neles a palavra não se aprofunda, revelam muita empolgação, mas pouca consistência. Não chega a haver desenvolvimento. São as pessoas que têm iniciativa, mas não têm continuidade. Começam com disposição, com alegria, mas não conseguem dar sequência às coisas. Desistem logo às primeiras dificuldades. Caracterizam-se pela superficialidade e inconstância ante ao desafio da palavra de Deus. Desinteressam-se com a mesma facilidade com que se entusiasmam. Há aqueles ainda que se compara à semente que cai entre os espinhos. Neles, a palavra de Deus não recebe a devida atenção, ou seja, não tem exclusividade em suas vidas. A palavra de Deus cresce em seus corações em meio a outras realidades que a sufocam. Não há tempo para amadurecer e frutificar. São as pessoas que se deixam dividir entre duas ou mais lealdades, que se envolvem com muitos cuidados, querem servir a dois senhores, que é impossível, acabam priorizando outros interesses e, tomando a forma do mundo, terminam chorando e lamentando a vida inteira que podiam ter sido e não foi. Mas há também as pessoas que se comparam à semente que caiu em boa terra. Nela a palavra de Deus cumpre aquilo a que se propõe. São as pessoas que ouvem a palavra e a retêm e a frutificam, produzindo abundante colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. É com ela que devemos nos identificar. É como elas que devemos ser. Que resposta você tem dado à palavra de Deus? Como a palavra de Deus está se assentando dentro de você? Que todos nós tenhamos uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.